E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar continuidade então à revisão dos conteúdos que a gente viu lá entre fevereiro e março. Vocês devem se lembrar e também acompanhando a última aula que eu deixei no Google Documentos, que a sociologia no terceiro ano ela trata majoritariamente de questões relacionadas à política, ao poder, à formação e à estrutura do Estado, entre outras questões como cidadania, democracia, movimentos sociais, enfim. Então, nessa primeira aula que a gente teve, que foi um documento, na verdade, a gente relembrou lá o que significava política e poder, né? Então, quem fez o exercício deve ter visto que uma das questões era relacionada ao que vocês entendem como política, né? Por quê? Porque política é um termo que pode significar várias coisas. Você pode estar falando de política no sentido aquilo que é feito, as práticas que são feitas dentro do Estado por servidores públicos, por exemplo. Você pode falar que política é aquilo que é feito dentro do Congresso Nacional, aquilo que é feito no Palácio do Planalto, pelo presidente, pelos nossos representantes. A gente pode falar que política é aquilo que significa alguma prática que envolva relações de poder e organizações. Então é uma palavra que ela tem muitos potenciais significados. Mas, para a sociologia especificamente, ela significa, a prática política, na verdade, significa exercer um papel de liderança, tá? No Estado ou na luta pelo controle do Estado ou na luta entre Estados, né? Então, se a gente for pensar de uma forma mais prática, aí eu posso pensar que a política é aquilo que acontece dentro do Estado brasileiro ou aquilo que acontece antes de um representante político chegar ao poder, como as disputas eleitorais, por exemplo. Esse ano é ano eleitoral fora aqui do Distrito Federal. Então, como é que vai ficar nessas disputas agora que a gente está em meio a uma pandemia? Então, vejam aí, poder é um segundo conceito que é importantíssimo, então, para a gente pensar a política e o Estado. Vejam que política, Estado e poder estão interligados, mas são termos que significam coisas diferentes, tá? Nos deve lembrar lá que poder é a capacidade, de influenciar o comportamento e a conduta dos outros. Vocês devem se lembrar dessas aulas que a gente teve lá no começo do ano. Ou seja, é a possibilidade de impor a vontade, a sua vontade, para os outros, mesmo que isso seja contra a vontade deles. Então, ter poder é basicamente uma forma de exercer influência, em uma determinada relação social, por exemplo. E, no geral, essas relações de poder, elas indicam uma situação de desigualdade entre um lado e o outro, vocês não acham? Porque se alguém consegue influenciar o comportamento do outro, influenciar ou determinar, ou impor a sua vontade, significa que um dos lados, o lado que está sendo influenciado, ele não tem o mesmo poder de quem está influenciando, não é mesmo? Um exemplo prático aí que eu dei para vocês várias vezes já, mas eu queria retomar ele, que é a questão do professor e do aluno. Essa é uma relação de poder que é muito clara para vocês, eu imagino. Porque a minha vontade enquanto professora e as regras que eu imponho dentro da sala de aula, elas são dificilmente contornáveis pelos alunos. Não é se eu falo para vocês que vocês não podem ir ao banheiro enquanto eu estou dando o conteúdo, enquanto eu estou explicando, vocês não podem ir. Não é? E se vocês forem, vai ter uma sanção para essa quebra na relação de poder. Então, a possibilidade de eu influenciar a sua conduta em sala de aula, só com a minha presença e com os meus pressupostos enquanto professora, já é uma relação de poder. Tá? Então, não necessariamente poder está ligado à prática política que acontece no Estado. Poder está nas
relações mais mundanas e cotidianas que a gente tem com professores, com os nossos pais e mães, né? Com os nossos patrões, por exemplo, também, tá? Então, no geral, se existe uma relação de poder, isso indica que existe uma desigualdade, né, de forças. E indica também a possibilidade da existência de vários conflitos, porque não necessariamente aquele que está sendo submetido à vontade do outro aceita ser submetido. Correto? Então, continuando aí com o exemplo da escola. Vamos supor que vocês têm um professor que vocês consideram que está abusando do poder dele de professor. Vocês sabem, vocês estão numa relação de desigualdade com esse professor, né? Qual maneira que vocês poderiam fazer para tentar inverter a ordem das coisas, né? Tentar com que essas atitudes tirânicas, digamos assim, elas não existam mais com vocês em relação a esse professor mandão. Vocês podem se organizar através do Grêmio Estudantil, vocês podem fazer um abaixo-assinado, vocês podem ir em conjunto na direção e na coordenação para denunciar esse comportamento do professor, né? Então, nem sempre, e inclusive quase nunca, né, as pessoas se submetem às outras quando a relação de desigualdade é exacerbada, sem conflito. Tá? Mas tem outras situações que as pessoas se deixam levar na submissão aos outros. Quais situações seriam essas? O que é que permite que isso aconteça? Né? Esse é um dos grandes objetivos das ciências sociais, da sociologia e da ciência política em estudar as relações de poder e a prática política, né? Porque é exatamente uma das bases de como a organização social funciona, né? Então, se a gente for pensar em política, nesses termos que eu estou falando, a gente pode pensar como um processo, tá? Algo que está acontecendo, ou seja, um caminho que está sendo trilhado, né? No qual, na verdade, você tem uma série de interesses difusos, interesses diferentes uns dos outros, que são transformados em objetivos, tá? E esses objetivos acabam sendo conduzidos a tomadas de decisão efetivas, né? Aquelas que vingam. Eu vou dar outro exemplo aí para vocês. Vamos supor que haja um interesse entre os alunos aí do terceiro ano de não utilizar mais o uniforme da escola. Tá? Vamos pensar que isso é um interesse dos alunos do terceiro ano. Vocês podem se organizar, transformar isso num objetivo, né? O objetivo é não usar mais uniforme. E como é que vocês poderiam formular isso de uma forma que vire uma decisão? Vocês poderiam entrar em contato aí com a diretoria de novo, com um pedido na Secretaria de Educação e nas instâncias superiores e assim por diante. Mas a questão é, vocês têm um interesse, que é um objetivo, e que ele tem força de fazer vingar esse interesse para todas as outras pessoas, né? Porque caso vocês tenham sucesso nessa empreitada, nenhum aluno de terceiro ano do GDF vai precisar usar uniforme, entendem? E isso se aplica a outras relações de poder menos institucionalizadas como essa da escola, né? Então, o que interessa aí para a ciência política, para as ciências sociais no geral, é analisar o que acontece no desenrolar desse jogo de interesses, objetivos e decisões, né? Exatamente acompanhar o resultado. Então, de uma forma mais formal, a gente pode dizer que o que interessa é esse processo de formulação e tomada de decisões, que, no geral, acontecem dentro do Estado, seja no poder legislativo, seja no poder executivo, né, que tem... A gente vai ver esses termos mais pra frente, exatamente como é que é feita a divisão de poderes aqui no Brasil, tá? Então, em termos mais básicos e mais chulos, política tem a ver com quem manda, né?
por que ele manda, como manda, e também tem a ver com quem obedece, né? Porque mandar significa que alguém está decidindo algo por outra pessoa. E, por outro lado, significa que alguém está apoiando essas decisões ou se submetendo a essas decisões, né? Então, vocês estão vendo que é um processo duplo. Se existe alguém que manda, existe alguém que obedece. Senão, ninguém mandaria, não é mesmo? Então, em toda, né, a sociedade, vamos falar aqui do Brasil especificamente, existem estruturas que modelam quem pode mandar e quem pode obedecer, quem deve obedecer, né? Como alguns sociólogos falam, estruturas de mando. É uma expressão engraçada, né? Então alguém de alguma forma manda em outro e normalmente uma minoria manda na maioria. Isso não é uma verdade se a gente for ver aqui a realidade do Distrito Federal? Quantos diretores existem numa escola? Um diretor, um vice-diretor, né? Então, quem está lá com o poder de exercer a sua vontade dentro do Estado são sempre representantes da maioria, certo? A gente vai ver também mais para frente como é que essas divisões acontecem, tá? Se elas são representativas do povo ou se elas são representativas de uma elite específica, mas isso aí vamos deixar para as próximas aulas. A gente viu lá também no começo do ano que existem formas de exercer o poder, não é? Então vou falar rapidamente nessa parte aqui. Primeiro que a gente falou foi o exercício do poder econômico, né? Que vocês já conseguem imaginar aí só pelo nome da coisa. Vamos ver, os recursos, né? Sejam eles recursos naturais ou bens manufaturados ou serviços, eles são escassos, eles não existem numa quantidade eterna e infinita, né? Então esses recursos eles são disputados pelas pessoas e, no geral, quem garante mais recursos para si mesmo consegue exercer um grande poder em relação a quem não possui esses recursos, certo? Então, em outras palavras, quem tem a grana manda em quem não tem a grana. Quem é o patrão manda em quem é o empregado. E essa relação de poder ela é muito maior do que só monetária, né? Porque o estilo de vida, a educação, o acesso a uma série de oportunidades e a direitos também, como saúde, saneamento básico, tudo isso perpassa em qual polo que você está dessa relação econômica, né? Segundo lugar, outra forma de exercício de poder é do poder ideológico. A gente já conversou também bastante sobre o que é ideologia, né? Mas basicamente ideologia é uma visão de mundo, né? Uma visão de mundo que é baseada nas práticas homogêneas, né, de uma parte da sociedade, né, e que acabam tendo efeito de verdade ou de mais certo do que as outras práticas, né? Então o poder ideológico é exatamente esse poder de influenciar a formação das ideias e do comportamento de outras pessoas. E um exemplo claríssimo e clássico disso é a grande mídia. A gente está acompanhando aí atualmente uma grande campanha contra certos veículos da imprensa, né? Enquanto que essa parte da sociedade que tem esse poder ideológico promove um outro veículo de imprensa, né? Um exemplo interessante disso também é quem está divulgando os dados da Covid-19. Antes era o Estado e agora quem está divulgando é um consórcio, um conjunto de veículos de imprensa. Então, para vocês verem aí, as notícias elas têm o poder de levar as pessoas a certos comportamentos. Não porque as pessoas são simplesmente mandadas, mas porque as pessoas acreditam naquilo que está sendo passado, né? Por fim, aí a gente também pode falar do poder político, que é o que vai nos interessar um pouco mais durante esse semestre, né? Que é basicamente se valer de certos instrumentos e técnicas para influenciar a conduta alheia, né? A partir de pessoas que têm
um poder administrativo no Estado, dentro do Estado, né? E esses instrumentos e técnicas, vejam bem, são dois, né, que se ligam. Primeiro, o uso da força e, segundo lugar, a produção de um consenso em torno de quais instrumentos que têm legitimidade para serem usados. O que significa isso em palavras práticas, né? Quem tem poder político é aquele que detém esses instrumentos do Estado. Vamos pensar um instrumento que tem o poder de influenciar a gente a fazer as coisas, né? Que é a polícia militar, por exemplo. Se a gente está andando na rua aí e a polícia pede para você parar, você para, normalmente, né? Então, a polícia militar tem a possibilidade de usar a força para te fazer parar, caso você não pare, né, com ação física. E, ao mesmo tempo, a gente acredita, a gente aceita que a polícia tem essa autoridade de nos parar e de nos coagir fisicamente, né? E o nome disso, dentro da sociologia e de outras disciplinas, é a autoridade, simplesmente. Essa autoridade é construída com o quê, gente? Construída a partir de um consenso entre nós, né, pessoas, indivíduos que participam da sociedade, de que esse corpo institucional, ele tem esse caráter legítimo. Então, vejam só como, de novo, é uma coisa que se retroalimenta. Não existiria polícia militar com autoridade se nós não dessemos a autoridade para eles. Nós, que eu digo, não eu, Carol, vocês, mas nós, indivíduos, né? Seres sociais, indivíduos que estão dentro de uma coletividade. Então, quem tem o monopólio legítimo, né, a autoridade de usar esses instrumentos, seja a coação física ou seja a manipulação do consenso sobre esses instrumentos, é quem tem realmente o poder político em si, tá? E, como a gente vai ver na próxima aula, quem tem o monopólio legítimo do uso da força no Brasil? O Estado, né? Não é a Carol e os amigos dela, não é o terceiro ano N, é o Estado, certo? Mas deixemos isso para a próxima aula para a gente falar com mais cuidado, tá? Então, o poder político, olha, ele precisa ser legítimo, né? Ele precisa ser uma influência que é aceita por aqueles que submetem à vontade do outro. E geralmente essa legitimidade ela é mediada por um sistema legal consistente, ou seja, por leis. Olha a nossa Constituição Federal, por exemplo. Ela regula o funcionamento, a estrutura do Estado. E a nossa Constituição é a lei máxima do Brasil, né? E lá está muito bem descrito como é que o Estado se estrutura, né? Então, vejam só, é legitimado pela lei, é legitimado socialmente, porque se pressupõe que usa apenas a força, não existe legitimidade, né? Então, um Estado que é ditatorial, por exemplo, ele não é necessariamente legítimo, porque ele faz uso da força para que os cidadãos se submetam à sua vontade, né? Então, vocês vão ver que legitimidade é uma questão importantíssima para a gente pensar como é que acontecem as relações de poder e como é que acontece a política no Brasil e em outros países do mundo, né? E um ponto muito importante que o nosso amigo Max Weber traz aí sobre a questão da legitimidade, que a gente também viu lá nas primeiras aulas, é que para ele a probabilidade de que as ordens, né, ou a influência seja obedecida, para ele se chama dominação, tá? Ou seja, a dominação é esse estado, né, de coisas em qual uma vontade manifesta do dominador ou dos dominadores e influencia os atos dos dominados. Então a dominação ela é muito menos aberta e muito menos difusa do que a ideia de poder. Dominação é a coisa acontecendo em si, tá? Porque o poder pode ser também muitas coisas, pode ser um poder econômico, pode ser um poder político, como a gente viu, um poder ideológico. Então,
dominação está mais ligado às ações que as pessoas tomam ao obedecer certas ordens, tá? Então tem a ver com obediência. E normalmente, para o Weber, isso envolve um quadro de pessoas, ou seja, envolve o Estado, né? Envolve uma autoridade legítima. E, como a gente acabou de falar aqui, qual a autoridade legítima que a Constituição Social nos dá? Ou Constituição Brasileira? O Estado. Né? Então aí para eles, para a gente encaminhar para o final aí, para o Max Weber, se perguntando quais que são os fundamentos, né, que tornam legítima essa autoridade do Estado, ele traz aí alguns tipos ideais para explicar a dominação legítima. Vocês devem se lembrar que tipos ideais são aquelas construções mentais que os sociólogos fazem a partir da observação de casos concretos, né? É uma média desses casos. Então, um tipo ideal seria algo que você compararia a realidade que você está tentando analisar com eles para ver se eles fazem sentido sociologicamente falando, tá? Então, isso não quer dizer que os tipos ideais existem na realidade, são construções abstratas, tá? São conceitos. E não necessariamente você tem um tipo só de tipo ideal acontecendo, né? No geral, os tipos ideais eles se misturam. Tá? Então lá, primeiro tipo de dominação legítima aí para o Weber, a tradicional, né? Que é aquela dominação que é fundamentada na crença, na santidade das instituições ou das regras que são transmitidas de geração em geração. Então pensem na palavra tradicional. Né? O que é tradição? São relações que perpassam no tempo, que são baseadas no costume, né? E que as pessoas se orientam por essas tradições nas suas ações. Tá? Um exemplo disso. A legitimidade que um homem, um pai de família tem dentro da família. Isso é tradicional, não tem nenhuma lei dizendo que o homem é a unidade básica familiar. Esse é um tipo de dominação que os homens têm dentro da família, que ela é de cunho habitual, né? É um costume. Segundo, dominação carismática, que é quando os dominados possuem uma crença, né, de que há, vejam bem, qualidades excepcionais em um indivíduo, algo que os torna superior aos outros. Né? E essa superioridade é o que permite que esse cidadão exerça liderança e controle sobre eles. Que tipo de figura vocês pensam que tem, que são dominadores carismáticos, que têm carisma, que conquistam o povo? Né? Dois exemplos recentes aí. Nosso presidente Bolsonaro, né, que se elegeu em cima de uma plataforma de proximidade com a sua base eleitoral em termos de estilo de pensamento, de crenças, de valores, né? E outro também muito famoso aí foi o Lula. Né? O Lula também foi um personagem extremamente carismático quando assumiu a presidência em 2002 até a sua saída em 2010. Toda a eleição do Lula também foi baseada numa simpatia, numa empatia entre o seu eleitorado e o caráter trabalhador do Lula, né, que diferenciava muito com os políticos que estavam na presidência nos anos 90, né, o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Outro exemplo aí de figura carismática, gente, que exerce papel de liderança, o Papa, né, para os católicos. O Papa não é a santidade e a entidade máxima que exerce poder dentro da Igreja Católica. Então, e toda essa liderança que ele exerce, ela é baseada nessa qualidade santificada que o Papa tem, né? Entende? Então, diferente da dominação tradicional, né, que é de cunho dos costumes, a crença nesse líder carismático, ela permite que as ações sociais, né, ações das pessoas, elas vão além dos limites das normas que estão vigentes. Então,
Um líder carismático, apesar de poder ter um lado negativo, né, tem um lado positivo de permitir com mais facilidade que as transformações sociais aconteçam. Tá? E por fim, a gente tem aí a dominação racional legal, que é aquela obediência que se apoia na crença da validade da lei e dos direitos. Tá? Dos direitos de quem? De mando dessas pessoas que são autorizadas a comandar pela lei, que é o caso que a gente estava falando um pouco anteriormente. Né? A crença no aparato racional legal é a crença nas leis, é a crença na superioridade da Constituição Federal, é a crença num sistema muito bem organizado, né, de regras que são aceitas por quase todo mundo, tá? E um exemplo disso e que é uma característica do nosso estado, é a burocracia. Vocês já ouviram falar na tal da burocracia? É aquilo que acontece quando a gente vai no hospital e a gente tem que dar o cartão do SUS e a nossa identidade e esperar na fila pela triagem, depois da triagem passar pelo médico para depois entrar em outra fila para tomar medicamento, preencher vários papéis junto com esse médico, né? A burocracia é isso, é um sistema legal que foi estabelecido para organizar as coisas e ela é baseada basicamente por uma ideia de impessoalidade e de indistinção, né? Então, para o sistema, os indivíduos são todos iguais, ninguém é mais especial que os outros, então todos têm que seguir os mesmos passos, tá? E ao mesmo tempo a burocracia é impessoal porque você não consegue dar um rosto à burocracia, ela está espalhada por todo o Estado. Né? Então, para finalizar aí, que já está ficando muito grande, a gente vai ver que nas próximas aulas a gente vai estudar a política através de 3 dimensões, digamos assim, de 3 partes. Né? A primeira vai ser a política como uma estrutura, que é a forma como o poder político se estrutura na figura do Estado, por isso que eu falei que a gente ia falar na próxima aula sobre o que é o Estado com mais cuidado, né? Então a gente vai estudar como é que o Estado se constitui, o Estado moderno, quais são suas regras, características, seus regimes políticos, quais são a divisão dos poderes e sistemas de governo, tá? O que é governo. Depois a gente vai olhar para a política como um processo também, ou seja, né, a cultura política de uma sociedade, quais são os valores e ideologias daqueles que exercem poder através do Estado. Né? E por último a gente vai também ver a política como resultado. O que significa isso? Significa como que acontecem as tomadas de decisão, que eu estava falando com vocês no comecinho da aula. Né? Como é que são formuladas decisões que podem alterar a realidade? Porque políticas públicas basicamente são políticas que são feitas pelo Estado ou pelo governo, dependendo da política, para alterar situações em que há problemas sociais, tal como a fome, como a pobreza extrema, como a desigualdade social, como o aumento na violência doméstica ou como o desmatamento na Amazônia. Então, em várias dimensões em que as políticas públicas podem ajudar a compreender e a modificar a sociedade, certo? Então é isso, vou deixar a atividade de hoje, vai ser curta, aí vocês respondam, qualquer dúvida vocês podem mandar uma mensagem privada ou no próprio comentário ali do mural, beleza? E a gente se fala aí na próxima segunda-feira. Até mais, boa noite.